O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o mistério maior de nossa fé, que é o próprio Deus. O Deus Trindade, que é esta comunhão eterna e perfeita de amor. E talvez para que esta palavra do Senhor, nesta Eucaristia, nesta solenidade da Santíssima Trindade, possa penetrar em nosso coração e em nosso coração permanecer, uma pergunta se faz necessária: quem é Deus? Quem é Deus para você? Essa pergunta, ela é essencial na vida do cristão, na vida do homem e da mulher que tem fé. Muitas pessoas respondem rapidamente quem é Deus, mas não necessariamente esta resposta esteja correta. Não necessariamente todos os cristãos seguem o mesmo Deus. Não posso dizer que a pessoa que não sabe respeitar o outro, suas diferenças, aquele que não sabe amar, aquele que não sabe construir relações, não está sendo em sua vida um ser relacional, amoroso, misericordioso, este ainda não está compreendendo quem é Deus. Em todo o Antigo Testamento, a ideia que vai se construindo de Deus, que ainda é a ideia do povo judeu, do qual nós nascemos, é a ideia do Deus que é pai de um povo, do Deus que escolheu um povo para viver com este povo escolhido, mas Deus que se relaciona com este povo, Deus que se revela a este povo, Deus que fala a este povo, que comunica a sua vontade, seus ensinamentos, seus mandamentos a este povo. Então é este Pai que ensina, que conduz, que cria esta relação com o povo, como vemos na primeira leitura de hoje. E ali então vai se colocando todas as vezes que Deus vai falando, Deus que fala a Abraão, Abraão que era um homem politeísta, isso quer dizer um homem que acreditava e adorava muitos deuses, mas ouvindo a voz do Deus único e verdadeiro, Abraão então deixa sua casa, sua família, sua antiga religião, a idolatria, o paganismo, e agora responde a este Deus único e verdadeiro. E parte para uma terra que Abraão não conhece, mas que ele confia que o Senhor está com ele e o Senhor lhe conduz. Deus que se revela a Moisés quando fala naquela sarça que está ardendo em fogo, mas que não se consome. Deus que fala a Moisés e ao povo na montanha sagrada. O povo que ouve a voz de Deus, como nos relata a primeira leitura, e permanece vivo. Diante de tamanha revelação, eles então compreendem: olha, este Deus não se iguala a nenhum outro Deus.
Nós somos um povo que então podemos ser felizes, completos, porque temos um Deus que caminha conosco, que se relaciona conosco. Mas na revelação de Jesus, na encarnação, quando Jesus vem viver como um de nós, aí nós descobrimos algo grandioso, o mistério trinitário. Isso quer dizer, Jesus então nos revela como é a intimidade de Deus. E esta revelação que Jesus diz, é o que ele nos revela no Evangelho de São João: eu e o Pai somos um. E depois Jesus vai prometendo, como nós estávamos vivendo há poucos dias, no tempo pascal, o Paráclito, o Espírito, que vem para estar conosco. Jesus que retorna para junto do Pai, mas o Espírito que vem para animar, conduzir, motivar missionariamente a sua igreja. E aí Jesus então nos ensina que Deus em si, em sua essência, é relação. E é relação porque São João define de uma forma breve e profunda quem é Deus. Deus é amor. Deus é este amor. E esta relação perfeita, esta comunhão eterna deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez algo que muitas vezes dificulte a nossa compreensão sobre a experiência trinitária deste Deus que, sendo três pessoas, forma um único Deus, seja a dificuldade por conta das nossas relações. Nós então nos dividimos, dizendo que um é maior, que o outro é menor, que um é melhor, que o outro é um inferior, que um é mais poderoso, outro é menos poderoso. E na nossa cabeça se constrói então esta hierarquia. E dentro da Trindade não existe isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três então compõem a mesma dignidade. Não podemos dizer que o Pai é maior do que o Filho e o Espírito. Santo Agostinho vem dizer que nem mesmo se o Pai e o Filho estiverem juntos, os dois são maiores do que o Espírito, de forma nenhuma. Eles têm, embora três pessoas, a mesma dignidade, a mesma essência entre eles. Isso quer dizer, não é um Deus dividido, porque este amor perfeito não pode existir divisões. Não é um amor solitário, até porque amor solitário é difícil de existir. Nosso Deus jamais viveu a solidão. E esta experiência de comunidade que Deus vive, Jesus assim também nos ensina a viver. É tão interessante com esta festa da Santíssima Trindade, porque entre tantos ensinamentos, destaco este. Hoje é muito comum que a gente ouça pessoas dizendo: olha, eu até acredito em Deus, mas eu não quero saber de religião. Eu até acredito em Deus, eu até sou cristão, eu até sou católico, fui batizado, recebi os sacramentos, mas eu não sinto que eu precise ir à igreja. Porque para ser católico eu não preciso estar na igreja. Precisa. E a resposta é exatamente esta. Jesus mostra como a comunidade, como os relacionamentos entre nós é o desejo dele. E a forma de continuarmos esta missão e de apresentarmos quem é Deus para o mundo é através da comunidade, do amor, comunhão vivido entre nós. Não é uma religião de solitários, não é uma religião de egoístas, não, mas um lugar que nos liga a Deus através da nossa relação entre nós e com Deus. Mas quando nós falamos de relação, aqui vem muitos problemas.
É a relação, às vezes, difícil dentro de casa entre o esposo e a esposa. É a relação difícil, muitas vezes, entre os pais e os filhos e os pais. É as nossas relações difíceis, às vezes, com os nossos vizinhos, com alguém que mora perto de nós. As nossas relações, às vezes, difíceis dentro da comunidade, de pessoas que muitas vezes não simpatizamos, de uma pessoa que falou algo lá um dia, ou que olhou, ou que fez, e que eu não gosto, que eu não olho. E nós então vamos minando as nossas relações. E nós então vamos nos fechando a relações. E nós somos os únicos animais, seres, que precisamos de relação para sermos. Isto quer dizer o quê? Vou dar o mesmo exemplo que dava de manhã nas outras missas. Talvez vocês aí que foram criados na roça, né, ou que gostam de animais, você cria galinha, pato, gato, cachorro, bode, cavalo, vaca, tudo junto. Cada um desenvolve o seu instinto. A vaca ela vai mugir, a galinha vai cacarejar, né? O pato, né? O bode e assim por diante. Agora imagine se fosse possível um ser humano ser criado por um animal. Ele não desenvolveria como nós somos desenvolvidos. Provavelmente ele não falaria, não andaria como nós andamos, não conseguiria construir um raciocínio lógico como nós somos capazes de construir. Não seria capaz de entender muitas situações, não se vestiria como nós nos vestimos. Isso quer dizer, para que eu seja um ser humano, segundo a vontade de Deus, aquilo que eu nasci para ser, eu dependo das minhas relações. E quanto mais eu me relaciono, mais eu cresço humanamente. E quanto mais eu me fecho às relações, pode ver, às vezes a gente diz algumas coisas de uma forma simples, mas que é extremamente profunda. Alguém que não é muito de relação, que não é muito de conversar, que muitas vezes é grosso, ríspido, que não gosta de estar no meio das pessoas e assim por diante, você já diz, ai, fulano de tal é igual um bicho. Não é assim? É, e é isso mesmo, né? É igual um bicho, exatamente. É a melhor definição. Quanto mais nós fugimos das relações, mais nós nos desumanizamos. Eu vejo as crianças que vão nascendo, crescendo dentro da igreja, como o desenvolvimento destas crianças é um desenvolvimento rápido e sadio. Rapidamente elas começam a se desenvolver, elas não têm medo de gente, elas começam a falar, elas começam a serem mais inteligentes, mais rápidas, elas são antenadas em tudo o que está acontecendo. Crianças que estão na igreja brincando muitas vezes, e o padre fala uma coisa na homilia, né? E a criança vai, ela fala, ela comenta, ela leva para casa. Criança que então vai se relacionando e vai crescendo, diferente de crianças que são privadas, criada muitas vezes muito protegida dentro de casa, fechado dentro de uma redoma, que cresce muitas vezes fraca, mole. Um adulto fraco, um adulto mole no futuro. Porque estes que vão se relacionando, estes vão aprendendo a separar quais são as boas, sadias relações que me fazem crescer e que me fazem ser melhor, daquelas que muitas vezes despertam em nós o nosso pior. Nas relações com as pessoas, nós vamos crescendo e amadurecendo, porque nós vamos nos completando, nós vamos nos frustrando, nós vamos selecionando o melhor,
aquilo que nos edifica muito mais. Isto vai nos fortalecendo interiormente, nós vamos aprendendo a lidar melhor com as nossas frustrações. Lembro uma situação uma vez com um coroinha, onde não me lembro o que o coroinha tinha que fazer na missa, e outro chegou e fez, e a criança embirrou e falou: eu nunca mais vou ajudar. Eu falei: você vai ajudar. Não é porque não aconteceu o que precisava acontecer, que você precisava fazer, que você vai desistir. Nós não podemos desistir porque uma coisa não deu certo, ou porque não aconteceu o que nós queríamos que acontecesse. É preciso continuar, é preciso perseverar, é preciso insistência. Quando nós dizemos isso, quando digo isso, talvez ao ouvido da criança e dos pais pareça frieza minha, mas não é. Na realidade é um ensinamento de dizer assim: olha, é preciso lidar também com as coisas que não dão certo, porque nem tudo dá certo na nossa vida. Por isso Jesus então nos ensina o que é o seio da Trindade, o interior de Deus. E aí Jesus então vem a este mundo e constitui uma igreja e comunidades. Não é ensinar a ter uma relação com Deus apenas enfiado lá dentro da nossa casa, não. É na comunidade que nós fazemos esta experiência de Deus. É na comunidade que nós nos assemelhamos a Deus nas nossas relações, no nosso amor, nas nossas frustrações, e melhorando esta comunhão, este amor, estas relações, nós então desejamos um dia nos assemelharmos a esta comunhão perfeita, em que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nós, irmãos e irmãs, diante desta palavra, possamos realmente nos sentir enviados, como Jesus diz, envia pelo mundo para batizar e ensinar. E como São Paulo diz de forma tão bonita na segunda leitura de hoje aos Romanos, todos nós que somos batizados não somos mais os mesmos. Somos diferentes porque somos filhos de Deus. E como filhos precisamos ser como aquele que nos criou, aquele que nos desejou, aquele que nos ama através desta experiência, deste amor seu, Trindade, este amor que existiu desde sempre e que sempre existirá. E que através deste amor nós então nascemos, existimos. Que Deus então cure as nossas relações, que nós saibamos nos relacionar principalmente dentro das nossas casas. Como é difícil se relacionar dentro de casa. Como é difícil conversar dentro de casa. Quando um fala, o outro já fecha o ouvido, já aumenta o som, já sai, já xinga, já grita. Que Deus então nos ajude. Porque através das boas relações, principalmente no seio da nossa família, nós construímos também boas relações fora de casa e nos tornamos seres muito melhores, como Deus deseja que nós sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.